Olá, queridos companheiros, corações queridos de estudos, de reflexões, dessas nossas playlists, cada vez aumentando um pouquinho mais uma lição, uma leitura. Por isso agradecemos a Deus por essa oportunidade do compartilhamento. Agradecemos a Deus sempre por nos unirmos em torno de um objetivo maior. Com a certeza do amparo divino dos nossos mentores e guias espirituais, com a certeza que aqui nos reunimos para lembrar de Jesus e da doutrina espírita, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 3 do livro Ceifa de Luz, que tem como título No Mundo Afetivo. O autor espiritual Emmanuel nos traz de início a carta de João, a primeira, capítulo 4, versículo 11, onde diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, ei-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita a compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um mostruário de recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem característica do cravo e nem as rosas da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensem como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso redor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos, uma bênção. Supremo Senhor, espero que nós sejamos uma bênção. Uma bênção na vida do outro. Então ele vai falar desse mundo do outro, esse mundo afetivo, né? E realmente Emmanuel foi sempre muito atual com as nossas maiores dificuldades, em que precisamos nos deter um pouco mais, destacar o passo e observarmos o quanto que ainda existe de nós de violência. Falamos tanto, contra a violência quando lemos um jornal, assistimos uma reportagem, a violência que o outro está fazendo. Mas esquecemos dos movimentos de violência que crescem dentro de nós e não nos colocamos a postos ali para iniciar a retirada daqueles brotos
que começam a tomar vulto dentro da gente. Então ele nos fala aqui que nós falamos muito contra a violência, todos nós falamos contra a violência, mas muitas vezes nos acomodamos a ela quando se trata dos nossos caprichos. Então nós vamos ver a violência das relações, principalmente nas afetivas. Hoje a sociedade está muito atenta aos tipos de violência que antigamente não eram, achavam-se que não incomodava a todos. Mas nós vamos vendo que cada vez mais como sociedade vamos definindo e vamos extirpando das nossas vidas de relações esses comportamentos violentos. Passa a ser uma criatura deseducada. Então nós não aceitamos mais uma violência contra os animais. Antigamente, muitos aceitavam ou fingiam não ver. Hoje, todos se manifestam ali. Uma violência contra o animal, a violência contra qualquer setor da natureza. As pessoas estão mais em alerta. Toda a sociedade, todo mundo? Não, mas isso vai se dar por parte. Mas já percebemos que existe, né, uma voz social sempre tendo resposta contra esses movimentos de violência. E ele fala aqui, será que nós esquecemos daquela violência que existe dentro da gente quando exigimos daquele que compartilha a vida com a gente se condicione ao nosso modo de ser e pensar? A gente conhece uma pessoa de uma determinada maneira, gosta dessa pessoa, e aos pouquinhos, será que nós não vamos tentando transformá-la a ser um molde daquilo que nós somos? Às vezes a gente fala, né? Será que não está transformando o outro num satélite, né? Que nem uma lua girando ao entorno da Terra, satélites que giram em torno da gente, com características que desejamos, próprias? Então, ele fala aqui, quando esses corações queridos, essas pessoas queridas, não compartilham, ou seja, não estão de acordo da nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, de desejar, muitas vezes nós reclamamos, né? Ficamos irritados, nos sentimos ali contrariados. E ele fala aqui sobre a compreensão. Mais uma vez, Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade de compreender, alargar essa compreensão. Compreender que cada um tem a sua área de interesse, né? Ou seja, cada um é um mundo à parte, com os seus desejos, com os seus sonhos, com as suas aspirações, com as suas idiosincrasias, com a sua forma de ser, enfim. E então ele nos mostra que a própria natureza nos demonstra isso o tempo todo, né? Através dos seus recursos polimórficos, ou seja, sob as suas várias formas. Então nós vamos ver dentro da área da biologia um ramo responsável para identificar os reinos, as classes, as famílias, os gêneros, espécies de cada dos seres vivos. Então ele vai colocar aqui, olha, repara que tudo é flor, mas cada um tem a sua característica. Então vai além de uma parte maior, depois o próprio setor vai identificando com características, com afinidades entre grupos menores. É assim que nós paramos para observar e respeitar os frutos, pois cada um tem o seu tempo. Nós vamos perceber que até o período de gestação dos mamíferos são tempos diferentes. Ou seja, cada um tem o seu tempo. E cada um de nós também temos o nosso tempo. Cada um de nós respiramos numa determinada faixa evolutiva. Nós aqui nos encontramos juntos
É tudo planta, né? Quando a gente fala a diferença de gerânio, de cravo, de rosa, de margarida, todos nós somos seres humanos, mas cada um se encontra num degrau evolutivo, de acordo com as suas experiências anteriores, as suas conquistas na área moral e na área intelectual. Nós vamos lembrar, né, do povo bíblico de Jacó, a escada de Jacó, o sonho de Jacó, né, a escada. O que seria essa escada para nos levar mais ao alto? Cada escada possui um degrau, é um degrau evolutivo. Cada um de nós se encontra num degrau desse. Não é nem o de baixo e nem o de cima, é aquele. E às vezes nós queremos que o outro se encontre no mesmo degrau evolutivo que nós nos encontramos, esquecidos que houve um tempo para que isso ocorresse. Houve um tempo de maturação. E às vezes nós fomos respeitados, porque Deus nunca nos violentou. As situações, as consciências foram desabrochando de acordo com as suas experiências, no tempo próprio. Então, às vezes, a gente percebe que temos insights, né? Processos mesmo de inspiração, um processo de... A gente fala, nossa, isso foi uma revelação, isso estava lá dentro. Nós viemos trabalhando em aquela ideia de várias maneiras, até que aquela ideia se revela, digamos assim. E a gente vai falar, nossa, eu nunca tinha reparado isso. Mais um processo de conquista, muitas vezes. A fixação foi realizada, foi compreendida. E ele fala aqui que é natural, sim, que a gente busque conviver com aqueles amigos, com aqueles queridos, do qual nós temos afinidade. Não é natural? A gente gosta de ter perto da gente pessoas que pensam como a gente. Mas nós encontramos essas pessoas o tempo todo? Não. Elas fazem parte da grande maioria da nossa convivência? Ainda não. São poucos que nos reunimos vez ou outra para dar um alívio, para a gente falar assim, puxa, que bom quando eu encontro fulano. Parece que a gente fala que da mesma cartilha, a gente tem uma facilidade de comunicação, mas nós sabemos que o nosso mundo de relação nos convida para amarmos quem não comunga a mesma onda, né, das nossas ideias e emoções. E nós temos que parar de violentar essas pessoas. Abstemo-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Qual é o nosso padrão espiritual? Nós buscamos um padrão elevado, nós buscamos a Deus, nós buscamos não só a compreensão, mas a vivência do Cristo. Então nós paramos aqui para pensar, e aqueles outros que não possuem esse padrão de pensamento? Nós vamos ter que aprender a amá-lo, porque Deus não dá cópia. Nós não temos aqui uma receita de bolo. Então nós precisamos ir ao mundo do outro. Exigimos somente que o outro venha ao nosso mundo. Então se o outro não pensa como a gente larga ele para lá isolado. Isso seria caridoso? Isso seria o ensinamento de Jesus? Jesus se isolou? Imagine a grandeza de Jesus. Como é que ele vivia? Junto a todos, vez por outra se retirava, subia ao monte para orar, para se sentir em companhia daqueles espíritos mais elevados. E depois, o que acontecia? Ele voltava para junto de todos aqueles espíritos encarnados, adoecidos, porque ele falou que eram os que precisavam de médico. Para aqueles. Então, se nós nos colocamos na vida voltados para o pensamento do Cristo,
nós não podemos, a título de falta de afinidade, nos isolarmos da sociedade ou de quem quer que seja. Nós precisamos conviver com o outro, aprender a amar do jeito que o outro é. Isso significa que eu vou compartilhar de algumas formas de viver que o outro vive? Não. Mas eu posso entender que existem várias formas de existir e de viver, quando eu amo o outro do jeito que ele é. Será que a minha forma de viver e pensar é a única que existe no mundo? Será que isso não é muita vaidade? Será que eu sou a palmatória do mundo? Nós temos essa condição? Vamos parar para pensar se a gente realmente tem essa condição. Quando a gente se abre para ouvir o outro, a forma do outro raciocinar, a lógica que o outro possui sobre um assunto, nós expandimos, nós crescemos, nós aproveitamos o que ele traz de bom, a mensagem boa e adicionamos. É assim que crescemos uns com os outros. Retemos aquilo que for bom. E o que não for bom, nós já sabemos discernir. Nós não queremos, não nos interessa. É bom para ele, para mim não. A gente vai começar a aprender a olhar o outro como uma criatura que a gente fala, nossa, é tão diferente de mim. E sobreviveu. Não é muitas vezes assim? Está no tempo dele, na faixa dele, da forma dele viver. Eu sempre me recordo, uma vez em viagem, junto a corações familiares, né? No interior de Minas Gerais, nós tínhamos assim, família que, um determinado tio do meu pai, que nunca tinha saído daquelas terras, não conhecia cidade grande. Ele vivia ali, gostava daquilo ali e não saía. E eu lá fui visitá-lo, levando meu filho pequeno, porque ali tinha passado vários momentos felizes da minha infância, quis que meu filho conhecesse. E meu filho bem pequenininho, levei umas fotos para ele ver do meu filho em frente ao prédio que nós morávamos. E ele ficou olhando aquela foto, olhou para ele, para a criança, para o meu filho, para a criança, e falou assim, nossa, ele mora aqui, você mora nesse lugar aqui, lá em cima. Eu falei, moro. Ele, é um montão de pedra, em gaiolinhas. Eu falei assim, são apartamentos, o nome que se usa. Aí ele brincando, ele olhou para ele e falou assim, e vinga, né? E vingou, né? Quer dizer, ele está vingando. Aí eu falei, vinga, tio. Ele é tio-vô, né? Vingou. Aí eu brincando, eu falei, seu filho, vingou aqui? Então, nós vamos descobrir que essa ideia do vinga, gente, vinga. Existem outros habitats, existem outras formas de viver, outras culturas. O mundo possui um campo muito grande e vinga. Porque Deus colocou ali para que nós fôssemos aprendendo essa diversidade, possibilidades. Então, companheiros, Emmanuel, mais uma vez, nos busca para ampliarmos nossos entendimentos da compreensão, do respeito ao outro, pelo momento em que ele se encontra. Aprender, abster-nos de algumas falas violentas, atos violentos, porque não estamos sendo copiados, poderíamos assim dizer. Aqui nós colocamos que para o ser ainda muito instintivo, qual a emoção que surge quando ele é contrariado. Quando a pessoa é muito reativa, quando ela é contrariada nos caprichos, o que ela sente? Raiva. As criaturas ficam iradas. Então a gente
para pensar aqui a necessidade de sermos na vida do outro uma bênção e não uma violência. Será que nós não podemos observar essas emoções que sentimos com algumas pessoas? Por que essas emoções estão surgindo? Vamos reparar se essas pessoas estão nos contrariando. Será que nós somos ainda muito infantis espiritualmente, que temos medo que alguém pense diferente da gente? Isso nos coloca em risco de sobrevivência? O fato da criatura pensar de maneira diferente da minha me coloca em risco de sobrevivência? Porque é instintivo. Então, às vezes, nós precisamos reeducar essas emoções, nos ofertando um espaço de maior possibilidade de convivência. Que possamos ir ao mundo do outro também. Não apenas querendo que o outro venha ao nosso mundo. Precisamos ouvir. E vamos reter o que for bom. E o que não for bom, nós já lembramos, não nos interessa. Mas quando ouvimos, quando permitimos ir ao mundo do outro, ver como ele pensa, como ele sonha, o que ele deseja, muitas vezes nos faz crescer. Diria que a maioria das vezes nos faz crescer. Nós somos esses seres sociais que crescemos uns com os outros. Então Deus nos convida aqui para nós sermos a bênção na vida do outro, no caminho do outro. A compreensão, o respeito. Nós não gostamos de ser respeitados? Olha, às vezes a gente vai sentindo criaturas que se aproximam da gente tentando impor uma maneira de pensar a vida. Ou a vida política, a vida religiosa, ou a vida de relacionamentos, enfim. É a vida dela. Que a gente respeita, mas que não serve para mim. Então eu já tenho as minhas ideias, meus pontos de vista, ouço e posso modificar de opinião. Se eu perceber que aquele argumento é melhor do que o que eu tenho para mim. Mas caso contrário, não. Então o outro não pode nos causar tanta insegurança por uma forma diferente de pensar, de ser, de sentir. Não pode causar tanta insegurança. Porque essa raiva e esse sentimento só surge quando nos sentimos ameaçados. Então vamos parar para observar aonde é que o outro está nos contrariando, se realmente aquilo é importante, se aquilo não é um capricho. E outra coisa, né? Se nós nos sentimos contrariados em nossos desejos, será que nós não estamos tendo desejos que não nos cabe ter na maneira de ser do outro? Uma coisa é ter desejo sobre a minha vida. Outra coisa é eu alimentar desejos na vida do outro. E quando isso não é correspondido, eu posso ficar sentindo contrariada, irada e me tornar uma criatura de pensamentos violentos. Então vamos observar em cada um de nós essas manifestações ainda muito inferiores, muito instintivas, e vamos buscar cada vez mais nos trazer a razão, a luz de Cristo, o entendimento maior do respeito, da compreensão, da tolerância e daquilo que devemos vir a ser, do amor na vida um dos outros. Que dessa maneira, então, possamos nos despedir com o objetivo de sermos, Senhor, bênção na vida do outro, no caminho do outro. Que Deus, assim, nos proteja, nos ampare e que os guias e mentores nos ajudem cada vez mais a sentir essa ideia, a pensar sobre essa ideia que Emmanuel nos trouxe. E, ao final do estudo, desejamos a todos
muita compreensão, muita benevolência para com todos, muita paz e muita harmonia. Graças a Deus.